Imagina só a cena. Jesus solta uma previsão que deve ter caído como uma bomba. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Com essas palavras, ele basicamente anuncia o fim de tudo que era o centro do mundo para os discípulos. Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo em 2 capítulos de Marcos que estão totalmente conectados. Primeiro, um grande alerta profético, e logo depois, o clímax dramático que mostra na prática a urgência desse aviso. Então, para a gente entender essa história toda, a gente vai seguir este caminho aqui. Vamos começar com a profecia, passar pelo drama dos últimos dias de Jesus e fechar com a mensagem que amarra tudo. Vamos nessa? A nossa história começa num lugar que era, assim, o coração da vida judaica e uma verdadeira maravilha da arquitetura do mundo antigo: o Templo de Jerusalém. Pensem na cena. Para os discípulos, aquele lugar era mais que um prédio. Era um símbolo eterno do sagrado, sabe? Levou quase 50 anos para ser construído. Era a referência máxima da fé deles. Por isso que a resposta de Jesus foi um choque tão grande. Essa previsão foi tão impactante que eles precisavam de respostas. Então, longe da multidão, no momento mais íntimo, eles vão perguntar: tá, mas quando isso vai acontecer? E qual vai ser o sinal? E a resposta de Jesus não é simples. Não é um único sinal, mas uma série de eventos e, o que é mais importante, uma série de avisos bem sérios. Jesus descreve tudo isso como o princípio das dores. A analogia é muito forte. É como as dores de parto. São sinais claros de que algo gigante está vindo, mas ainda não é o evento final. E olha só, essa é a primeira e mais importante advertência de Jesus. Antes de falar de guerra, de desastre, qualquer coisa, o primeiro perigo que ele aponta é o engano, é o surgimento de falsos profetas. A verdadeira batalha seria no campo da verdade. Então, o ponto crucial é este. Mesmo com todos os sinais, o tempo exato é um mistério. Isso reforça que a necessidade não é de ficar calculando data, sabe? Mas sim de estar num estado de prontidão constante. Agora, a narrativa dá uma virada. A gente sai da grande profecia sobre o futuro e mergulha de cabeça no drama imediato, bem pessoal, que se desenrola nos últimos dias de Jesus. E aqui o contraste é impressionante. De um lado, um ato de devoção pura, extravagante até, que Jesus elogia como uma boa obra. Do outro, a traição fria, calculada, de um dos seus companheiros mais próximos. Tudo por dinheiro. Mesmo sabendo que a traição estava ali, literalmente sentada à mesa, Jesus usa essa última refeição para estabelecer um ritual, uma nova aliança, um novo pacto entre Deus e a humanidade, que seria selado com o seu próprio sacrifício. E agora a gente vai para o Getsemane, o coração emocional dessa história, onde a luta divina e humana chega no seu ponto máximo. As Escrituras descrevem um sofrimento assim, avassalador. Ele leva seus 3 discípulos mais próximos e o pedido é simples: fiquem aqui e vigiem comigo. Este aqui é o momento-chave. Em meio a uma agonia que a gente nem consegue imaginar, a vontade de Jesus se alinha completamente com a do Pai. É uma entrega total. Aqui a gente vê o contraste gritante. A vigilância de Jesus em oração e a fraqueza humana dos discípulos. Aquela ordem de vigiar do capítulo 13, que parecia tão abstrata, agora se torna um fracasso pessoal, imediato, no capítulo 14. Não é mais teoria, é a prova real. Pouco antes, Pedro tinha feito uma promessa, daquelas bem ousadas, cheio de autoconfiança. Uma lealdade que, segundo ele, seria inabalável. Mas essa promessa estava prestes a ser testada. 3 vezes! Exatamente como Jesus previu. A autoconfiança de Pedro simplesmente desmorona diante da pressão e do medo. O canto do galo, pela 2ª vez, traz o peso da realidade. O choro de Pedro não é só de tristeza. É o reconhecimento amargo da própria falha. Ele não falhou por falta de amor, mas por falta de vigilância. Ele dormiu quando deveria ter orado. E é isso que nos leva à conclusão, onde a profecia lá do início e a experiência pessoal se encontram numa única e poderosa mensagem. Então, qual é a grande lição? O que significa vigiar? Não é só ficar olhando para o céu esperando um sinal. É um estado interno, uma prontidão espiritual, uma atenção constante para não cair em engano e uma vida de comunhão com Deus.
Essa repetição não é por acaso, claro. É o tema central, a instrução fundamental que Jesus deixa. Ele termina o discurso dizendo: "O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai." É para todo mundo. E esse é o ponto que conecta tudo. Os discípulos dormindo no Getsêmani são a ilustração perfeita de que não vigiar tem consequências imediatas. O alerta de Marcos 13 não era só para uma crise no futuro distante, era para a crise que eles iam enfrentar naquela mesmíssima noite. E assim, a gente chega na pergunta final. Essa história de um alerta antigo e de uma falha humana tão real serve como um espelho. Será que esse chamado à vigilância, a essa prontidão espiritual, perdeu a relevância com o tempo? Ou será que continua sendo a mensagem essencial que precisamos ouvir hoje em dia?